Na suinocultura, muitas são as pragas que ameaçam a produção. Como combatê-las e diminuir os prejuízos causados por elas, você fica sabendo agora. Olá, vamos ver nessa aula um pouco sobre controle integrado de pragas, denominado como CIP, abreviatura. Então, dentro dos objetivos da aula, nós vamos caracterizar as pragas como os ratos e moscas, e bem como delimitar os prejuízos causados pelos mesmos. Eles também são fontes de doenças, aos animais e aos seres humanos, e são os nossos principais focos de atuação no seu controle e as formas que a gente utiliza para fazer o controle dos mesmos. O combate pode ser por métodos físicos, através de armadilhas e ratoeiras, placas colantes, o rato passa e acaba sendo preso ou na armadilha ou na placa colante. Nós temos alguns métodos químicos, lembrar que os métodos dependem, os raticidas dependem da sua rapidez de ação, Quanto mais agudo, mais risco para o manuseador do produto. Então, no Brasil, a venda é proibida dos produtos que causam a morte rápida, menos de 24 horas dos ratos, Porque podem causar sintomas, são prediletores de sistema nervosos, Então, há um grande risco aí para quem manuseia também, tanto para os animais quanto para as pessoas que possam eventualmente ter contato com esses produtos. E nós temos o de ação crônica, que causam a morte dos ratos por mais de 24 horas após a ingestão do produto, E normalmente são anticoagulantes. É importante, a gente determinar, a forma e o local de apresentação dos agentes que a gente vai utilizar para poder fazer o controle, Aqui mostrando a colocação de o pó, ou granulado, na toca, na entrada da toca do rato, e ali mostrando o uso de um abrigo, para colocar isca, tanto granulada quanto em bloco, normalmente. Só que a gente deve observar, a exposição do produto, ela não deve ficar colocada ao tempo. Então, nesse caso da toca, nos mostra ali que a exposição dela ao tempo, a gente acaba perdendo efeito, acaba entupindo a toca e o animal acaba saindo por uma rota alternativa e não passa por esse produto, não sofre a ação que o produto está se predispondo. Ali, da mesma forma, em locais que têm fácil acesso à água, locais que molham com facilidade, a gente também pode perder a eficiência do produto, e ocorrendo aí até a completa inutilização do mesmo. Nós devemos observar aí a colocação das tocas, dos abrigos, com as iscas ou granulados, Observar sempre o caminho onde que o rato vai passar, são pontos de predileção, cantos de parede, superfícies de esquinas, os telhados, as cumieiras dos telhados, a coluna dos telhados, e observar a correta fixação e passagem dos animais, dos roedores, ingerindo o produto. Então, nós temos aqui na foto à direita, mostrando um produto em bloco, e onde há o desgaste e a exposição dos cereais que ali são contidos, junto com o anticoagulante, com o raticida, mostrando que teve o acesso dos ratos e o consumo do produto. Devemos observar a fixação correta do produto, do raticida, na armadilha, de modo a evitar que o rato passe e retire essa raticida, inutilizando a sua armadilha. Bom, nós devemos observar aí as formas principais de controle, Então, só generalizando um pouco, contra ratazanas, coloque ao longo das trilhas ou diretamente dentro das tocas, Contra os ratos de telhado, coloque fixado firmemente as estruturas de sustentação das armadilhas dos telhados, por onde os ratos estejam transitando.
Contra camundongos, é importante a gente repartir o conteúdo do raticida e de 3 a 4 montinhos espaçados em torno de 1 palmo de distância um do outro, para permitir a movimentação do camundongo e ele tenha acesso aí às iscas. E em áreas de risco, né, usar os porta-iscas com chaveamento, né, para impedir aí que tenha acesso por pessoas, crianças, enfim, e outros animais por dentro das armadilhas. Há um efeito importante que a gente deve levar em consideração no momento que a gente determina um controle de roedores. E isso determina muito a sua ineficiência e a reinfestação muito rápida do processo, né? Haja visto que os roedores têm uma velocidade muito rápida de reprodução. Então, nós temos aí o efeito bumerangue. Então, na natureza, normalmente, né, pode ocorrer um canibalismo de algum integrante da colônia, e a colônia normalmente se forma aí com 10 ratos, né? A partir do momento que há esse canibalismo, esse animal sai da colônia ou morre e entra um novo habitante dentro dessa colônia. E ela vai se mantendo relativamente estável. O outro efeito bumerangue, né, é quando a gente faz de forma ineficiente o controle, mata apenas parte da colônia. No caso aqui, o exemplo, a gente matou 4 roedores e ficaram 6 sobreviventes. Abriu, então, 4 vagas dentro dessa colônia. Então, os recém-nascidos, né, entram e ocupam essa vaga que foi aberta. E após ocupar essa vaga, eles saem e formam nova colônia, né, que é o efeito 3, né? Reocupa as vagas que foram abertas e formam novas colônias, ocorrendo assim a grande infestação, a grande multiplicação dos roedores. Então é importante a gente observar, né, que devemos dar o destino adequado aos ratos que foram mortos, né? É importante a gente fazer a coleta desses ratos ao longo das instalações e destinar a composteira para evitar aí que a gente tenha apodrecimento ou que seja fonte também, né, de alojamento de moscas, como a gente vai ver nos próximos slides. Vamos falar também sobre o controle de moscas, né, dentro da produção de suínos. Então, as moscas são problemas também relacionados à sanidade dos animais e à perda de desempenho, né? Elas transmitem doenças, né, são vetores mecânicos dos agentes infecciosos e normalmente as mais comuns podem carregar em torno de 1,5 km de raio de ação, né, no seu voo, transmitindo doenças. Bom, as moscas também levam a uma situação de grande estresse nos animais, né, devido à inquietação pela quantidade o fato delas ficarem pousando na superfície dos animais, na pele dos animais, leva a uma grande inquietação. Há uma redução imunológica e, com isso, um aumento do risco de ocorrência de doenças e há uma piora na conversão alimentar dos animais, uma vez que eles diminuem o consumo, né, e o seu ganho de peso também fica reduzido. Dentre as moscas, né, nós vamos citar aí 2 espécies que são mais comuns na atividade das granjas, né, que é a mosca doméstica e a varejeira azul. O nome popular é mosca doméstica, né? O nome científico musca doméstica e a varejeira azul, o nome científico Califora vomitoria. Bom, dentro do ciclo de vida, né, da musca doméstica, nós temos aí a sobrevivência dela em torno de 2, chegando até 12 semanas de vida. Em média, o que a gente observa no campo é em torno de 25 a 30 dias de vida dessa mosca no ambiente. E ela pode depositar, né, ela pode botar, né, em torno de 400 a 900 ovos por vida. Ela tem em torno aí de 6 posturas. Então, na média, cada postura é em torno de 150 ovos por vez, né? Os ovos, uma vez postados, né, em torno de 8 a 24 horas, eles eclodem e desenvolvem o primeiro estágio, né, que é o estágio larval da mosca. Essa mosca rapidamente vai se alimentando de matéria orgânica, né, disposta aí no ambiente, e vai sofrendo as mudas, né, até se tornar o terceiro estágio larval para poder formar a pulpa e da pulpa formar a mosca, né? O estágio de larva dura em torno de 3 a 6 dias e o estágio de pulpa, onde que ela endurece e fica acabando a sua formação, né, até eclodir, em torno de 3 a 6 dias de duração.
Dentro do comportamento das moscas, né, nós temos aí, são insetos adultos, né, que habitam locais com temperaturas adequadas. Buscam locais com alimentos, né, lixos, resíduos, líquidos e matéria orgânica disponível aí no ambiente. Habitam e pousam paredes, vegetação, fios, cantos, ou seja, qualquer superfície. A mosca tem uma ventosa em suas patas, né, que permitem ela pousar em qualquer superfície, em qualquer ângulo e ter acesso muito fácil aí e ficar pregada nas instalações, né? Os adultos de algumas espécies podem voar grandes distâncias, até 3 quilômetros aí num período de 24 horas. Então, quando a gente tem aí altas infestações de moscas, né, nós temos aí um grande prejuízo dentro das instalações. Nós sabemos, há um estudo que mostra que as moscas têm predileção pela cor amarela e pela cor vermelha. Não se sabe explicar muito bem ao certo, mas é uma predileção natural da mesma. Então, ela pode ser utilizada, né, como forma de controle, né? A gente pode colocar anteparos nessas cores, né, e borrifar soluções aí químicas mosquicidas, né, para poder reduzir a infestação. Nós podemos encontrar aí moscas adultas na composteira, né, devido a um erro de manejo da composteira. A gente tem a formação de moscas na composteira. Normalmente aí, a predileção da ocorrência de moscas são nas canaletas de dejetos mal manejadas, né? Onde a gente tem um alto grau da fase larval das moscas e também a deposição de ovos, né? A gente encontra aí nos cantos da instalação, próximo à matéria orgânica, a deposição de placas brancas, né? Que são os ovos das moscas. Aqui mostrando mais uma vez o estágio de larva. E há um grande consumo, né, da matéria orgânica presente dentro dessas canaletas. Mais uma vez, a formação das larvas. Aqui uma grande quantidade de larvas nas lagoas, na beirada, na orla das lagoas de dejeto, mostrando aqui um alto grau de fechamento do ciclo, né, da mosca. Nós podemos ter larvas também dentro das composteiras, né? A gente sabe que se a umidade estiver presente no ambiente, é propício à manifestação da ocorrência das moscas e possivelmente de fechar o ciclo de formação. Aqui mostrando as placas de deposição dos ovos, né? Então cada mosca pousa e bota uma placa. Então aqui nós temos a observação de várias moscas pousaram nesse ambiente e depositaram as suas placas, né? São em torno aí de 150 ovos na média. E na imagem à direita, mostrando aí a formação da pulpa, né? Após a eclosão do ovo e a formação da larva, a mosca tende a ter um geotropismo positivo. Então, ela, na fase de formação da pulpa, ela se direciona para o solo e endurece a sua casca e aí depois ela sofre a eclosão e uma nova mosca está no ambiente. Nós temos um grau bastante elevado de infestação de moscas, né, de predileção das moscas na maternidade e na creche, devido ao alto grau atrativo das rações que são utilizadas, empregadas nesse setor. E são justamente nesse setor onde a gente tem maior prejuízo de desempenho, de ganho de peso, de conversão alimentar e até mesmo do aleitamento na maternidade. O controle das moscas pode ser feito de forma biológica, através de predadores, que não são tão comuns, né? A gente não gostaria de ter grande número de predadores dentro de uma estrutura da suinocultura. Então, nós temos aí a opção de uso de exclusão, né? Que a gente impede a entrada das moscas no ambiente. A gente pode colocar telas, né? Que vão impedir aí o acesso das moscas na instalação, cortinas de ar, enfim, uma variedade grande aí de alternativas. Nós temos o controle físico com o uso de armadilhas, o controle químico com o uso de mosquicidas e larvicidas. Aqui mostrando o uso com mosquicidas, né? É feito com pulverização da substância no ambiente, na superfície, onde a mosca normalmente pousa, né? E a gente tem aí a morte das moscas adultas, né?
Eventualmente pode-se adicionar açúcar à cauda para poder ter um atrativo maior ao produto e a fêmea pousar e acabar morrendo pelo contato. Aqui mostrando, né, a morte das moscas adultas. Nós temos aí um período residual dos produtos em torno de 15 a 20 dias após a aplicação. Alguns produtos é necessário que a gente borrife água novamente para reativar o produto e aí assim continuar tendo a sua eficiência, né, para poder a gente ter a morte das moscas adultas. É comum às vezes a gente usar também pontos de isca granulada, né, na superfície. Aí essa isca tem um atrativo sexual e normalmente as moscas pousam nessa isca e acabam morrendo. É importante a gente, tanto na parte de controle de roedores quanto na parte de controle de moscas, né, estabelecer um mapa, né, dos pontos de aplicação dos produtos, né, tanto larvicidas, mosquicidas e raticidas, e ter o controle das datas onde foram realizados os processos. Somente o monitoramento dessa ação pode nos ajudar a ter um controle efetivo das infestações. Nós temos aqui alguns métodos de controle físico, né, das moscas, né? Nós temos aqui uma placa de contato, né? A mosca pousa e fica grudada. Aqui também mostrando à esquerda, né, o atrativo dentro da garrafa e a mosca acaba pousando na placa e ficando grudada. Uma armadilha onde a mosca tem o atrativo em seu anterior e ela entra na armadilha e não consegue sair e acaba morrendo ali dentro também. Então são formas bastante eficientes de controle de moscas adultas. Aqui um controle por lâmpada ultravioleta, né? As moscas têm uma atração muito grande na lâmpada ultravioleta e a gente pode dispor nessas lâmpadas, né, de placas, de redes eletrocutadas que a partir do momento que a mosca é atraída para a armadilha, ela sofre um choque, né? Ela é eletrocutada e acaba morrendo. Há uma forma de monitoria do grau de infestação, a gente pode estabelecer placas, né? E estabelecer períodos, fazer a remoção dessas placas e a contagem de quantas moscas a gente tem disposto naquele ambiente. Há uma outra forma de controle das moscas, que é utilizado produtos químicos que, adicionados à ração dos animais, impedem a formação do exoesqueleto da larva. Então, ela não consegue mudar de estágio. Então, a gente não consegue ter a formação da mosca adulta. Isso também é bastante eficiente e utilizado hoje no mercado. Como conclusões dos nossos trabalhos, né? Controlar moscas e roedores evita a disseminação de doenças aos suínos. É preciso ter um planejamento nas execuções, né, porque a gente seja bem focado, bem eficiente no que a gente está se propondo a controlar. Importante usar produtos registrados, né, pelo Ministério da Saúde, a fim de evitar riscos tanto à saúde humana quanto à saúde dos animais. Usar EPIs frente ao risco químico que eles eventualmente podem causar e o controle melhora o resultado zootécnico da granja. Bom, vimos nessa aula o controle integrado de pragas. Agradeço a participação e nos vemos numa outra oportunidade.